Nesses tempos de cancelamento, um dos assuntos mais falados em todo o Brasil tem sido o Big Brother Brasil. A gente não vai politizar o entretenimento, mas essa edição deu muito o que falar e traz vários assuntos que valem a pena a gente conversar. Por isso, hoje estamos fazendo um livro de notícia diferente do habitual, falando sobre Big Brother Brasil. E para isso eu tenho ao meu lado a psicóloga Juliana Afonso. Bom dia, Ju. Bom dia, mano. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Também está conosco o estudante de jornalismo Gustavo Gobi, especialista em assuntos nerds, né, Gobi? É verdade. Valeu, mano, aí por ter chamado para participar aqui. Qual é o nome do seu podcast? O podcast que eu faço é o Black Alert, que é só sobre Jornada nas Estrelas. Vou mais para esse ramo cultural aí mesmo. Inclusive, Big Brother, estamos sempre falando às vezes. Boa. E para completar o time de hoje, está conosco também o J. Júnior, que é o maior babuísta do Brasil. Com certeza. Se você está curioso para saber o que é que a gente tem a dizer sobre BBB, já curta o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira o Livro de Notícia traz sempre um conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade por inteiro. Pessoal, eu quero começar a nossa conversa falando sobre aquilo que não é específico dessa edição do BBB, mas aquilo que nos faz pensar a respeito do BBB como um produto, como uma própria ideia de programa, que é transformar em assunto público, transformar em programa de TV a vida privada das pessoas, aquilo que seria que ninguém teria acesso, né? Transformar em espetáculo a vida. Ju, eu queria ouvir sua opinião como psicóloga sobre o que significa esse tipo de fenômeno. A gente ultimamente tem vivenciado muito essa hiperexposição da nossa intimidade, né? É uma ideia que foi incorporada à sociedade a partir do liberalismo, essa ideia de privacidade, né? Do direito à intimidade. E ultimamente a gente tem sofrido muito com isso, inclusive é isso que dá origem a essa cultura do cancelamento, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Porque todos nós temos essa necessidade de pertencimento muito grande. Nós somos seres gregários, tem gente que se acha meio eremita e tal, mas em alguma medida todos nós temos essa necessidade. Hoje em dia, esses grupos, eles meio que se maximizaram à medida em que a gente vive em uma comunidade global e que, enfim, meio que todo mundo interage com todo mundo a todo momento. E existem determinadas ideias às quais você tem que se adequar para pertencer a essa comunidade global. A gente, na verdade, está colhendo os frutos dessa hiperexposição e aprendendo como lidar com ela aos poucos. A gente vê que isso tem gerado muita ansiedade nas pessoas. Tem sido o grande desdobramento aí que tem sido observável nos últimos anos. A gente já consegue perceber dessa hiperexposição e dessa necessidade de aprovação. Findam emergindo aquilo que a gente chama na psicologia de falso self, é uma versão irreal da gente. A maioria de nós está atuando no mundo a partir de padrões que não dizem muito respeito a quem a gente é de fato, aquilo que a gente realmente se sente. E essa hiperexposição, ela faz com que a gente responda ainda mais às expectativas das outras pessoas e tenha ainda mais dificuldade de encontrar aquilo que realmente faz sentido para a gente. Ou seja, de certa forma, a hiperexposição acaba sendo um convite ao chamado da tribo, para usar a expressão de Mário Vargas Llosa, né? A gente quer voltar a fazer parte de um grupo. Gobi, agora trazendo mais para o lado do entretenimento, o que o pessoal gosta mesmo é de falar mal dos outros, né? Com certeza, acho que assim, todos nós como espectadores do Big Brother, com certeza desde o começo criou afinidades com algumas das personalidades, claro, criou inimizades mortais com outras figuras, assim. Lógico que, como eles estão dentro de um contexto ali que é quase um experimento laboratorial, digamos assim, de isolamento, coisa que a gente está começando a entender agora, porque a gente está isolado, né, em quarentena, então a gente passou 20 anos julgando esse pessoal e tirando conclusões sobre os participantes, e continua fazendo nessa edição, mas eu acho que agora a gente consegue entender melhor o que se passa por trás da mente das pessoas,
porque a gente também não está 100% normal com o nosso isolamento aqui no mundo real, né? Então, eu acho que dá para gerar uma empatia maior com quem está lá dentro e pensar, pô, essa pessoa nessa situação, ela fez a coisa errada, mas às vezes não é nem do feitio da personalidade dela, ela está numa situação ali de estresse a todo momento, de vigilância a todo momento, o Brasil inteiro assistindo ela, então é normal que ela não haja, né, dentro do seu normal, 100% normal que ela seria aqui fora. Então a gente, né, tira um pouquinho o pezinho do julgamento e passa a olhar pela perspectiva do participante, e aí eu acho que agora no final do programa a gente tem visto mais isso, os próprios brothers entre si têm visto mais isso um no outro, né? No começo ainda eram 20 pessoas, então tinham tribos mesmo separadas, mas no final o pessoal foi se juntando porque foi observando que, cara, a gente tá no mesmo barco, né? Chegando no final do programa é a mesma coisa, só um vai ganhar, então acabaram deixando as diferenças de lado. E, claro, aqui fora, acho que as pessoas também deveriam praticar esse exercício de parar, não só no nosso cotidiano, né? Ficar julgando toda hora as pessoas na situação ou cancelando as pessoas toda hora na situação e passar a olhar pela perspectiva da pessoa, por que a pessoa pensou aquilo, a situação que a pessoa estava exposta, né? E qual que é a origem desse pensamento. Então, criar um pouco mais de empatia, seja com a celebridade lá no Big Brother, seja aqui no mundo real. Agora eu queria avançar um pouco na pauta, aproveitando um gancho do que Gob colocou, que houve uma formação de tribos. E a primeira formação de tribo foi justamente intencional, porque a Globo colocou uma parede na casa e dividiu os convidados dos anônimos. Mas logo após isso, houve aí uma formação de tribo que perdurou por bastante tempo ao longo do programa, que foi causada por um episódio que gerou muito debate, onde basicamente o Adson queria expor a Mari Baianinha, seduzindo ela, que tem um relacionamento aqui fora, e tentando jogar ela aos leões, né? Quem quer falar sobre isso? Eu acho que o machismo estrutural ele ficou bastante evidente aí nesse Big Brother, em todas essas interações, e não à toa eles foram realmente saindo um por um. E realmente, se a gente for pensar, existe de fato na nossa cultura uma crença de que a mulher ela é muito facilmente conquistada e ela é muito submissa ao desejo do homem. Pensando sobre essa questão, eu me dei conta de que a gente vive no país que elegeu recentemente um presidente que homenageou um torturador que colocava ratos nas vaginas das torturadas. No voto para o impeachment de uma das vítimas desse torturador, dedicou o voto a esse torturador, né? Então, falar de machismo no Brasil é falar de um outro nível de machismo, assim, que outras nações democráticas talvez já tenham superado e que, pra gente ainda se deparando com algumas situações, assim, que eu acho que realmente não são mais admitidas em outras nações democráticas. E isso foi refletido nesse início aí do BBB, né? E um dos personagens que estava se tornando mais carismático, ao sair, acabou lidando com a acusação de estupro, né? Eu queria que você falasse um pouco disso também. Sim, o Prior sofreu aquelas denúncias de estupro, né? E eu lembro que logo que aconteceu, os meus amigos no WhatsApp ficaram numa discussão ali se é perversão, sobre a questão da castração química, né? Que inclusive é algo bastante polêmico. Lendo as denúncias e analisando o comportamento dele na casa, eu me dei conta de que não é algo que vá para o campo da perversão, como grande parte dos abusos sexuais aqui no Brasil. Tem raízes culturais muito fortes. A gente está inserido numa cultura em que os homens não podem dispensar mulher nenhuma, senão eles são chamados de viadinho. Às vezes, durante a adolescência, né? Às vezes, eles não, em alguns círculos, tem aquela coisa de ele não poder nem considerar que a mulher é feia e tal, tem que pegar todo mundo mesmo. Ele tem constantemente essa sua virilidade ameaçada, né? Eu acredito que a violência sexual aqui no Brasil, muitas vezes, por existir essa cultura, fica uma zona meio cinzenta ali para quem está tendo aquela atitude que muitas vezes não percebe que é abusiva, que parece ser o caso do Prioli. Em todas as situações ele estava alcoolizado, um semi-consentimento, né, digamos assim. A moça pegou carona com ele, talvez por estarem bêbados ali
pode ter parecido um sinal dúbio. Na outra, a moça aceitou entrar na barraca, mas quando não tinha camisinha, recusou. Enfim, são situações que, na nossa cultura, em que o homem sempre tem que ser muito viril, nunca pode falhar, não está acostumado a receber o não, ou não pode receber esse não, fica uma zona meio cinzenta ali, e nem ele percebe que ele está sendo abusivo, né? E aí, para situações como essas, grupos reflexivos são muito mais eficazes do que qualquer outra punição aí. É simplesmente apontar o dedo, né? E aí é curioso, sim, porque isso nos leva a outra coisa que aconteceu no Big Brother, né? Porque o pessoal que apontou o dedo, a Marcela, por exemplo, acabou ficando cego para outros comportamentos questionáveis que aconteceram na casa. E aí eu queria convocar o Jota, talvez a principal marca disso tenha sido uma segregação que acabou excluindo pessoas que não tinham exatamente aquele mesmo comportamento machista, como foi o caso do Babu, né, Jota? Com certeza, mano. A Marcela, certamente, pelo lado das meninas, ela foi uma grande protagonista, né? Ela foi quem tomou a frente em diversas vezes contra esse machismo dos rapazes durante a casa. Porém, ela foi, sem dúvidas, eleita pelo próprio Babu, a protagonista de todas as ações, ou pelo menos grande parte das ações de racismo que aconteceram ali na casa, né? Eu elenquei todas as atividades, praticamente, que aconteceram com o Babu na casa, e ao falar delas, a gente pode perceber que a Marcela teve grande participação. Eu enxergo, fora aquele primeiro da cozinha, que é algo mais nebuloso, também cabe ressaltar a questão da gordofobia, né? Porque vocês comentaram essa questão da cisão que teve na casa a partir do episódio de machismo. Ressaltar um pouquinho que o Babu, ele não ficou muito pelo lado dos meninos. Ele ficou muito mais pelos meninos porque ele se sentiu excluído pelas meninas após uma prova do líder. É engraçado nesse momento que nós estamos discutindo preconceitos que ele acusa as meninas não de racismo, né? Mas ao mesmo tempo que está sendo discutido machismo, antes de entrar a questão racista, ele atribui essa questão à gordofobia. Muita polêmica em cima disso, porque nós sabemos que nessas políticas de cancelamento, a gordofobia, né, nessa estrutura, né, nessa pirâmide, quem merece ser cancelado primeiro, a gordofobia é meio deixada de lado, né? Nós tivemos também episódios como a Manu falando que os casais deveriam combinar com as cores, que é uma questão que não envolveu diretamente o Babu, mas que foi uma questão extremamente racista. E mais pro lado do Babu, ele tinha uma frase de um racismo estrutural muito forte, que me chocava bastante, que é quando ele comentava que a Marcela o olhava como se fosse a sua patroa. Eu acho que é importante também trazer dois conceitos muito importantes sobre o que é o racismo estrutural e o que é o racismo recreativo, né? Eu enxergo muito mais essa questão da Marcela pontual como um racismo estrutural, que traria uma abordagem muito mais histórica. Você pode explicar essa distinção entre o racismo estrutural e recreativo? O racismo estrutural, ele tende a ser sob um olhar mais macro da sociedade. Quando você entra em um local e percebe que nas instituições de poder a presença de pessoas negras minoritária é um racismo estrutural. E não precisa nem ser necessariamente, como eu vejo muito, na política tem poucos negros, advogados tem poucos negros, médicos tem poucos negros. Não, quando você entra num restaurante caro e você vê poucos negros, isso é um racismo estrutural. Quando você entra no sistema prisional e vê que 77% é composto pela população negra, é um racismo estrutural. Nas melhores escolas, que geralmente são particulares, racismo estrutural. Enquanto um racismo recreativo é aquele racismo passapano, né, que a gente costuma dizer, que é, por exemplo, sexualização das mulheres negras, sexualização dos homens negros em torno dos seus corpos. Quando alguém está passeando pela rua e acha dois negros suspeitos, sem ser por uma questão mais direta e atravessa a rua, é um racismo recreativo, que é esse racismo mais do cotidiano, do dia a dia. Seria basicamente essa diferença. Eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, da xepa, né? Que nós tivemos dois momentos. O primeiro é quando a Ivy reclama que o Babu, quando vai para o paredão, fica meio triste e resolve não cozinhar. Esse eu não entendo uma certa maldade da Ivy nesse comentário. Eu já colocaria mais para o lado recreativo, assim como o comentário que ela fez sobre vitimismo, eu adoro pegar sol, quanto mais morena eu fico, mais feliz eu fico. Esse é um racismo
recreativo. Mas entre essas questões de racismo estrutural, nós também temos a questão de que o Daniel fez um comentário muito forte também, de que não enxergava o Babu no VIP, e sim na xepa. Como o Babu ficou grande parte do tempo na xepa, o Daniel falou, não, mas eu acho que faz mais o estilo dele ficar na xepa. Também teve um episódio, e é o último episódio que eu vou comentar, que é o episódio da escola, que como o Babu tinha muito... O Babu é um cara muito inteligente, eu acho que uma diferenciação que esse Big Brother trouxe foi de trazerem negros que não se acovardaram tanto. Bom, nós temos uma negra médica, né, que certamente se posiciona de uma forma muito mais combatente dentro da sociedade, né, que conseguiu alcançar parâmetros que dificilmente os negros alcançam. E o Babu, que é um ator que infelizmente não deu certo, mas que tem na sua oratória um conhecimento muito grande. Mas teve esse diálogo sobre o Babu ser um professor numa escola, e que um participante, se eu não me engano, foi a Marcela, comentou que ele não faria o estilo de um professor na escola, mas sim um cozinheiro. Então são frases extremamente preconceituosas e que trazem essa bagagem histórica muito forte. Ela tratou do cara da cantina, né? Agora, o que essa junção aí esse campeonato de opressões acabou suscitando foi justamente a discussão maior sobre a cultura do cancelamento, né, Gomes? Porque quem com cancelamento cancela, com cancelamento será cancelado, né? Não, é verdade. Desde o início do programa, né, foi se criando, depois dos diversos embates aí dos grupos, o que o pessoal começou a chamar de fadas sensatas, o grupo das fadas sensatas, né? E tudo que estivesse fora desse grupo das fadas sensatas, claramente é o pior que a sociedade poderia ter. Foi onde aí foi isolado o Babu, o Prior, que também foi isolado. Eles basicamente durante um tempo formaram um grupo de 2 apenas, e jogavam juntos o Big Brother. Mas a gente viu que esse grupo das fadas sensatas, que aparentemente era muito sólido, né, aqui fora, lá dentro, começou a se desmanchar por desavenças internas, mas por também o pessoal começar a perceber que nem todas das fadas sensatas eram tão sensatas assim, né? A gente chegou a mencionar aí a Ivy, e a Ivy ela acabou ganhando o apelido aqui fora de Adolf Ivy, pra você ter uma ideia. Então, assim, ela passou o programa inteiro votando no Babu, e o pessoal já desconfiou disso. E aí, na oportunidade que ela foi líder e falou, não, já votei muito no Babu, não vou votar mais no Babu, então vou colocar a Thelma. Aí só faltou ela complementar, né? A outra negra, só faltou. Tipo assim, como não tem outro negro, eu vou colocar a Thelma. Então foi quase isso. Ela só falou dizer isso. Essa ilusão de que as fadas sensatas, né, eram todas sensatas de fato, foi desmoronando, e isso acabou sobrando o centro mesmo do grupo, que ainda tem um apoio muito forte aqui, né? Que aí o pivô desse grupo é a Manu Gavassi, né? Mas todo mundo foi caindo depois, né? Primeiro, no início, os homens caíram, a maioria dos homens caiu por conta do episódio inicial, né? Lá do Hudson, dele querer ser o sedutor, e a maioria dos homens apoiaram e a maioria caiu. Depois, quem começou a cair uma depois da outra foram as próprias mulheres, por essa soberba. Elas acharam que elas estavam abalando no jogo e que, eliminaram os machos, então agora é tudo nosso e nós somos as melhores aqui, as fadas sensatas, né? E quebraram a cara, né? Então, essa questão de vamos cancelar uns porque a gente fecha o nosso grupo aqui e a gente tem a razão, nós temos a sensatez do nosso lado, isso é muito perigoso. Acabou derrubando uns cedo demais, acabou levando uns para a fase final. Mas foi pequeno grupo dentro do grupão das mulheres que conseguiu chegar lá, né? Durante um bom momento do jogo, o Babu foi o único homem da casa. Começaram a sair uma mulher atrás da outra, do mesmo jeito que começou a sair um homem atrás do outro lá no começo. Essa fala de Gobi me lembrou Ortega y Gasset, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Entrou informação lá na Casa de Vidro dizendo que a Marcela tinha razão, aí o pessoal se encheu de razão, as circunstâncias acabaram levando elas a ter um comportamento diferente que acabou vaticinando aí a própria sorte delas. Agora, eu não queria acabar o programa sem pedir para o Jota explicar
o que ele estava explicando para a gente antes do programa, da gente começar a gravar, que é o Babu deu várias aulas dentro da casa, mas algumas não foram tão precisas assim, né, João? Uma coisa que eu gostaria de acrescentar também é referente a esse conflito racial que por muito tempo teve entre o Babu e a Thelma. O que aconteceu? O Babu, por ser negro, dizia que não votaria na Thelma por uma questão racial. Inclusive brigou com o Prior no momento que apenas o Prior era o seu companheiro de jogo. Por outro lado, a Thelma também tinha essa identificação com o Babu, onde diversas vezes com as meninas, no grupo ali que foi formado, ela dizia que percebia que enquanto as meninas se uniam em torno de algum voto, e excluíam ela de determinadas outras situações e que nesses momentos apenas o Babu ficava do lado dela. Então, esse conflito que a mulher negra tem na sociedade é uma coisa muito interessante, porque ela traz tanto a carga do preconceito racial quanto a carga do machismo. Eu vi muita gente xingando e julgando a Thelma de uma forma totalmente condenável, infelizmente, de, em primeiro lugar, que alguém deveria, né, por motivos pré-determinados e motivos totalmente subjetivos, estabelecer alianças por questões de gênero ou questões raciais, né, que já é algo extremamente condenável. Mas a outra questão que eu quero entrar é referente o conflito interno dessa mulher, que tem a questão da negritude ao seu lado e a questão do machismo ao seu lado, né? Então, se ela optasse naquela famosa votação entre votar no Babu, na Rafaela, se eu não me engano, se ela escolhesse votar no Babu, o povo defendia que ela fizesse uma aliança racial com o Babu, ficaria bravo. Se ela votasse na Rafaela, o povo que defendia a aliança de gênero ficaria bravo. Então, eu queria ouvir um pouquinho da Ju sobre o que ela acha dessa situação também. Sim, então a Thelma ali realmente foi a figura mais pressionada nesse sentido, né? Inclusive, ela demonstrou isso bastante no final do programa, por ela ter consciência das duas coisas, né? Tanto da necessidade de luta pelo lado do feminismo, quanto pelo lado das populações negras. É interessante notar que pessoas ficaram decepcionadas com ela em relação à escolha, porque esperavam que ela escolhesse ficar ao lado do Babu naquele momento, né? E aí entra aquilo que o Jota falou da gordofobia, de ter uma certa ordem de prioridades das lutas a serem travadas a cada momento histórico, né? Assim como o preconceito contra os gordos ficaria em segundo plano nesse momento aí em que todo mundo está definindo determinadas diretrizes, determinadas guidelines a seguir enquanto sociedade, do que a gente precisa de travar de luta agora, quem é o inimigo agora, né? E quem é aliado. E aí a Thelma ficou num jogo de cintura ali que foi realmente bastante complicado para ela. Mas o que acontece? Um dos momentos mais famosos do Babu da Casa, e talvez seja o momento onde ele mais ganhou força, foi uma cena que, ao meu ponto de vista, é meio bizarra, porque envolve algo que eu não gosto, que eu não simpatizo, que é quando essa apropriação errônea que as pessoas fazem sobre o conceito de lugar de fala, mas isso é assunto para outro momento aqui com Livres, que diz que pelo fato dele ser negro, então ele está certo. Então teve um momento assim muito poético, né? Que parecia aquele momento da Grécia Antiga, onde tinha um homem sentado e as pessoas ouvindo, assim, um momento meio profético, muito estranho, em que o Babu falou sobre o período de escravidão, né? E falou muita coisa errada naquele momento. Principalmente quando ele fala sobre a palavra negro é errado, porque o negro vem de nigro e o nigro na Grécia Antiga, no grego, do latim, significa inimigo. Isso é mentira, isso não existe. Eu fui atrás desses conceitos, tá? E eu até anotei aqui, inimigo no grego significa éctros. Daí a palavra negro, como nós conhecemos de questão étnica, significa mélanas. Então, quando eles querem, quando os gregos queriam se referir aos negros, eles falavam mélanas, né? Ou propriamente africano de etíopes. Essa questão de negro e inimigo não existe, é outra associação. O que existe, algo muito semelhante ao que o Babu falou, é que no latim a palavra negro existe, só que ela é como nós, negros brasileiros, conhecemos, para fazer uma referência extremamente
cultural a pessoas de origem com ascendência africana, sem nenhuma denotação negativa, né? Claro, tem aquela questão do dicionário, né? Mas daí envolve mais uma polissemia, né? Que negro é escuro, negro é sombrio, etc. Mas eu também queria fazer uma associação que essa polissemia também entra na questão da política do cancelamento que o Mano falou, né? Até onde é racismo, né? Que nós que defendemos, né, nos livrarmos desse mal da sociedade que é o racismo, será que realmente pegar pequenas questões polissêmicas do dicionário realmente é o melhor caminho? Eu vou dar um exemplo. Indiada, que é um termo racista, né, que tem origem dos índios, né, que ficavam, enfim, como nômades, é um termo racista que algumas pessoas desejam cancelar. Levar nas coxas fazem uma associação com as mulheres negras, né, que faziam um trabalho braçal nas coxas. Enfim, tem uma série de outros termos que foram racializados. O próprio judiado, né, que foram racializados e que se misturaram com esse combate ao racismo, que, na minha opinião, é algo totalmente desnecessário para agora. Nós deveríamos ter pontos muito mais amplos e que deveriam vir muito antes como forma de combate do que esses próprios termos aí que o Babu citou nessa infeliz conversa que ele teve durante o programa. É isso aí. Agora resta chegar à noite e a gente saber quem que vai ser o campeão do Big Brother Brasil hoje. J. Júnior, Gustavo Gobi, Juliana Afonso, muito obrigado por essa conversa. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira o Livres traz sempre conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.